Este é o vídeo correspondente ao capítulo 2 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição, publicado pela editora Atlas. O título do capítulo é Da Revolução Urbana à Revolução Industrial. Neste capítulo veremos uma história rápida da evolução dos conceitos fundamentais da administração. O capítulo 2 está organizado nos seguintes 6 tópicos. Primeiro, Revolução Urbana, o momento há cerca de 6.000 anos em que surgiram as primeiras organizações e os primeiros administradores. Grécia, o momento áureo que começou há cerca de 2.500 anos, em que foram criados conceitos fundamentais para a gestão das organizações, para a civilização e para a convivência. 3. Roma. Os romanos foram grandes criadores de organizações e administradores, que deixaram importante legado. De certo modo, ainda estão entre nós. Muitas palavras da nossa profissão são de origem romana, de origem latina: organização, administração, projeto, estratégia, que eles herdaram dos gregos, e muitas outras que fazem parte do nosso dia a dia como pessoas e como profissionais. Tópico 4, Renascimento, o período em que os valores e a estética clássica foram retomados. Revolução Industrial, o nascimento da moderna sociedade industrial e dos primeiros desenvolvimentos na teoria da administração. Tópico 6, um embrião da teoria administrativa, as primeiras ideias sobre a administração das organizações, que surgiram com a Revolução Industrial. Neste capítulo, você estudará uma história das organizações e da administração, desde a antiguidade até os dias de hoje. Neste vídeo, abordaremos as contribuições da Grécia, do Renascimento e da Revolução Industrial. Leia o livro para entender outros momentos muito importantes na história da administração. Antiguidade, neste capítulo, é o período que começa há cerca de 6.000 anos, na região que hoje é o chamado Oriente Médio. Foi quando surgiram as primeiras organizações, as cidades. Simultaneamente, os primeiros administradores, os governantes dessas cidades e das regiões em que elas estavam. Eram as pessoas que exerciam as funções sacerdotais e reis ao mesmo tempo. Os sacerdotes reis construíram templos que se transformaram em centros de administração. Nesses centros, trabalhavam funcionários que faziam anotações no vasto arquivo de placas de argila que ficou para a posteridade. As placas registram o recebimento, armazenagem e desembolso de produtos. São livros primitivos de contabilidade, que hoje podem ser vistos nos museus e nas coleções das universidades. Vamos para a Grécia, num salto de mais de 2.000 anos. No século V a.C., começou na Grécia um fértil período de produção de ideias e soluções que viriam influenciar profundamente a administração das organizações de todos os tipos. Vamos, neste vídeo, tratar de 3 ideias apenas. Primeiro é a democracia. A ideia de democracia tem 2.500 anos e foi criada pelos gregos, que inventaram a administração democrática de suas cidades-estados. A administração participativa, portanto, não é uma ideia do nosso tempo. Qualidade é outra ideia que não é do nosso tempo. Nós a devemos aos gregos. Entre os gregos, qualidade era o ideal da excelência. Excelência é a característica que distingue algo pela superioridade em relação aos semelhantes e depende do contexto. No homem, é a superioridade moral, intelectual e física. Estratégia, outra ideia extremamente importante. Entre os gregos, estratégia era a arte e a profissão dos generais. A palavra vem atravessando os séculos há mais de 2.000 anos, para indicar uma ação inteligente que tenta assegurar a vitória ou garantir algum tipo de resultado.
No século XX, migrou do mundo militar para o mundo das empresas e transformou-se em disciplina com vida própria. Vamos agora dos gregos para o Renascimento, um outro salto de 2000 anos. O Renascimento, no campo das ideias, foi movido por valores humanistas, como a melhoria da condição individual, o desenvolvimento pessoal e a retomada dos conceitos estéticos dos gregos. A herança artística é atestado da profunda mudança que ocorreu quando esse novo período da história teve início. Dentre as muitas heranças do Renascimento, nós podemos lembrar do Arsenal de Veneza, que era uma fábrica que usava o conceito de linha de montagem. Além de centro comercial, Veneza era também uma cidade de guerreiros. Em 1436 foi criado o Arsenal de Veneza, que existe até hoje e você pode visitá-lo, é uma atração turística. No século seguinte, o Arsenal era a maior fábrica do mundo, com uma força de trabalho variando entre 1.000 e 2.000 operários. Em 1570, o Arsenal foi capaz de construir e preparar para combate 100 navios em 2 meses. Essa eficiência era possível porque o Arsenal adotava métodos de produção e administração similares aos de uma fábrica de automóveis do século XX. Então, indo a Veneza, visite o Arsenal e veja a primeira fábrica da história moderna. Hoje ele é uma dependência do Instituto Militar Marítimo da Itália. Outro personagem importante do Renascimento para os administradores, mas também para os políticos, é Maquiavel. Das inúmeras ideias renascentistas a respeito da administração, as de Maquiavel estão entre as mais influentes. Sua obra mais conhecida é O Príncipe, na qual faz recomendações sobre como um governante deve se comportar. Maquiavel é um analista do poder e do comportamento dos dirigentes. Se tivesse vivido na segunda metade do século XX, certamente seria um escritor de textos de administração e liderança. A conotação negativa associada a seu nome é injusta, já que muitas de suas ideias poderiam ser endossadas em qualquer época, sem restrições. Por exemplo, se tiver que fazer o mal, o príncipe deve fazê-lo de uma só vez. O bem deve fazê-lo aos poucos. A primeira qualidade do príncipe é a qualidade dos homens que o cercam. A aprovação dos governados é essencial para o sucesso dos governantes. Independentemente de sua origem, o governante deveria, pelo exemplo pessoal, inspirar os governados. Em situações de perigo, o príncipe deveria tentar fortalecer o moral e o espírito de seus governados, incentivando-os com o uso de suas qualidades intangíveis de liderança. Outro salto, agora um pouco menor, um salto de 250 anos, quase 300, vamos para a Revolução Industrial. Embora o interesse em controlar os trabalhadores tivesse contribuído para o nascimento do sistema fabril, o que marca o nascimento da Revolução Industrial é a invenção das máquinas e sua aplicação à produção de bens, especialmente produtos têxteis. A concentração de trabalhadores usando máquinas aumentou grandemente a produtividade. Ao mesmo tempo, aumentou a complexidade dos problemas, tanto nas empresas como na sociedade. As condições de trabalho nas fábricas dessa época eram muito severas. Os trabalhadores ficavam totalmente à disposição do industrial e do capitalista. Não podiam reclamar dos salários, horários de trabalho, barulho e sujeira nas fábricas e em suas casas. Na cidade têxtil de New Lanark, as crianças eram obrigadas a trabalhar 14 horas por dia. A desconsideração em relação aos fatores humanos era total. Essas condições, associadas às grandes concentrações de trabalhadores nas fábricas e cidades, intensificaram o potencial de conflito com os empresários. No começo dos anos 1800,
surgiram os primeiros sindicatos para proteger os salários dos artesãos. Os sindicatos foram cerceados inicialmente, sendo apenas tolerados na Inglaterra, e sua aceitação ocorreu lentamente. Termina aqui o vídeo correspondente ao capítulo 2 do livro Introdução à Teoria Geral da Administração, terceira edição.